Uma mulher no mundo hacker nos anos 70, isso já era algo raro. Agora, imagine ser uma das figuras mais influentes do phreaking, manipulando redes telefônicas, circulando entre os maiores hackers da época e se tornando uma lenda ao lado de Kevin Mitnick. Essa foi Susan Hadley, ou como muitos a conheciam, Suzy Thunder. Enquanto a maioria dos hackers da época se concentravam em decifrar códigos e invadir sistemas, Susan dominava uma habilidade que poucos tinham: a engenharia social em seu nível mais avançado. Ela conseguia acessar informações sigilosas sem digitar uma única linha de código. Suas palavras eram sua ferramenta, sua inteligência a sua arma. Mas o que exatamente a Susan fez? Como ela se tornou um nome respeitado entre os hackers da época? E por que tão pouca gente fala sobre ela hoje? Hoje, no Dia Internacional da Mulher, vamos contar a história de Susan Hadley, a hacker que desafiou um mundo dominado por homens e deixou a sua marca na segurança da informação. Susan Hadley nasceu em 1959, em Altona, Illinois. Sua infância foi marcada por desafios e ela abandonou a escola ainda no 8º ano. Sem muitas perspectivas e em busca de algo maior, a Susan se mudou para Los Angeles no final dos anos 70, onde mergulhou no universo da música e da contracultura da época. No começo, sua vida girava em torno das grandes bandas de rock. Susan chegou a afirmar que teve encontros com músicos icônicos, incluindo membros dos Beatles. Mas, apesar do glamour aparente, esse mundo não oferecia uma possibilidade de crescimento real. Foi nessa mesma época que a cena underground da tecnologia começava a ganhar força. Jovens apaixonados por eletrônica e telefonia se reuniam para explorar os sistemas de telecomunicações, descobrir falhas e desafiar os limites da rede. Esse era o mundo dos phreakers, e foi ali que a Susan encontrou a sua verdadeira vocação. Ela se destacou não por habilidades de programação ou invasão de sistemas, mas por algo ainda mais poderoso: sua capacidade de manipular pessoas e extrair informações valiosas sem hackear nada. Enquanto outros estudavam circuitos e códigos, Susan entendia como explorar a fraqueza humana. Essa habilidade a levaria a se tornar uma das figuras mais influentes da cena hacker dos anos 80, sendo conhecida por sua inteligência, persuasão e ousadia. Nos anos 80, ela conheceu Kevin Mitnick, um dos hackers mais famosos da história, e Lewis DePayne, outro nome importante no mundo do phreaking. Juntos, eles formaram um dos grupos mais notórios de phone phreaking, explorando e burlando sistemas telefônicos antes mesmo da ascensão dos computadores pessoais. Diferente de outros hackers que utilizavam habilidades puramente técnicas, Susan tinha um diferencial: sabia como extrair das pessoas informações apenas com a sua lábia e persuasão. Ela não precisava invadir sistemas, porque conseguia enganar funcionários de operadoras telefônicas e instituições, obtendo credenciais, acessos e informações sigilosas com naturalidade. Uma das histórias mais conhecidas sobre ela envolve a obtenção de números privados de celebridades em Los Angeles. Utilizando a engenharia social, Susan conseguiu acessar microfichas confidenciais da Pacific Bell, a operadora de telefonia da época. Como? Simplesmente entrando nas instalações e convencendo a equipe da limpeza que ela era funcionária. Ela era tão convincente que poucos duvidavam da sua identidade. Enquanto os phreakers tradicionais exploravam tons e frequências para burlar chamadas telefônicas, Susan explorava a mente humana, manipulando pessoas para abrir portas que deveriam permanecer fechadas. Seus feitos a tornaram uma das poucas mulheres reconhecidas no mundo hacker daquela época, ganhando respeito entre os maiores nomes da cena underground. Susan Hadley, ou Suzy Thunder, não era apenas mais uma hacker dos anos 80. Ela deixou sua marca ao demonstrar que a engenharia social era tão poderosa quanto o hacking tradicional. Em um mundo dominado por programadores e especialistas técnicos, ela provou que o elo mais fraco da segurança sempre foi e ainda é o fator humano. Mas o que realmente diferenciava Susan era sua capacidade de se infiltrar em sistemas sem precisar de tecnologia avançada. Ela conseguiu acessar dados sigilosos da Pacific Bell apenas se passando por uma funcionária.
manipulava atendentes de telecomunicações para obter credenciais e permissões de acesso. Ajudou a demonstrar falhas graves de acesso na segurança baseada apenas em senhas e controle de acesso humano. Seu conhecimento sobre engenharia social e sobre a cena underground acabaram levando-a a um papel inesperado: testemunhar perante o governo americano sobre a cultura hacker. Em 25 de outubro de 1983, Susan depôs diante do Comitê de Assuntos Governamentais dos Estados Unidos. O governo estava cada vez mais preocupado com as ações de hackers e phreakers. Naquela época, o conceito de crime digital ainda era nebuloso e o governo queria entender melhor como esses grupos operavam. Susan, com seu conhecimento profundo sobre phreaking e sua relação próxima com alguns dos maiores nomes do hacking da época, foi uma peça fundamental nesse processo. Durante seu processo, ela revelou detalhes de como os hackers exploravam vulnerabilidades nos sistemas telefônicos e conseguiam acesso a informações sigilosas, sem o uso de força bruta ou ferramentas sofisticadas. Seu testemunho ajudou a moldar a percepção pública e governamental sobre os riscos da exploração das redes de telecomunicações, contribuindo para as primeiras iniciativas de legislações específicas contra crimes cibernéticos. O impacto disso foi imenso. Com base em investigações e depoimentos como os de Susan, nos anos seguintes, surgiram leis mais rigorosas para os crimes digitais, pavimentando o caminho para a regulamentação da segurança cibernética como conhecemos hoje. Mesmo sem ter sido uma hacker no sentido tradicional, a Susan influenciou discussões que mudaram os rumos da segurança da informação nos Estados Unidos. Após anos sendo uma figura influente no mundo hacker e testemunhar diante do governo americano sobre a cultura phreaker, Susan Hadley decidiu seguir um caminho diferente. No final dos anos 80, ela se afastou do hacking e mudou completamente a sua trajetória. Sua nova vida a levou para Las Vegas, onde ela virou uma jogadora profissional de pôquer. Assim como no hacking, o pôquer exige estratégia, leitura de pessoas e manipulação psicológica, habilidades que Susan dominava como ninguém. Mas sua jornada ainda teria outra reviravolta. Em 1994, Susan foi eleita para um cargo público na Califórnia, servindo como City Clerk de California City. De phreaker a funcionária pública, ela provou que era capaz de se reinventar. Hoje, Susan vive uma vida discreta no meio oeste dos Estados Unidos, longe dos holofotes e do mundo hacker. Seu nome não aparece com a mesma frequência que outros hackers e phreakers da sua época, mas a sua influência ainda é sentida. Ela mostrou que engenharia social pode ser tão poderosa quanto qualquer exploit digital, ajudando a redefinir a maneira como pensamos em segurança da informação até os dias de hoje. Em uma época em que mulheres eram raramente reconhecidas na cultura hacker, ela não apenas se destacou, mas provou que a engenharia social pode ser tão poderosa quanto qualquer exploit ou ferramenta de invasão. A segurança evoluiu muito desde os tempos de Susan, mas uma coisa continua sendo verdade: o elo mais fraco da segurança sempre será o fator humano. Agora, eu quero saber de você. Já conhecia a história de Susan Hadley? O que mais te surpreendeu sobre a trajetória dela? Comenta aqui. Ah, e não esquece, hein? Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre o mundo hacker e segurança da informação. E como sempre, vamos juntos descomplicar a segurança da informação.